Esperança que vence por dentro. Eu preciso que você entenda o seguinte, que ao escrever o que Paulo está escrevendo, que eu vou usar, o texto que eu vou usar de Filipenses, Paulo está preso. E eu preciso lembrar você disso, porque nós estamos pensando que a fé, e vamos falar da fé, da firmeza, da convicção, da certeza, é porque as coisas estão tudo contribuindo, estão tudo a favor, né? Soltamos o nosso barquinho, a correnteza está levando, gostoso, e não é nada disso. Está dizendo que, possivelmente, normalmente, ele estaria com a sua mão direita, algemada, seu braço direito estava preso a uma outra pessoa, o tempo todo, ou os pés, ou na prisão, não importa. Ele estava fechado o tempo todo, numa situação assim, onde ele escreve essa palavra, que a gente vai aprender e eu sei que vai ministrar o seu coração. Mas uma outra coisa que eu quero falar, porque a gente está falando sobre esperança em meio ao caos, talvez uma das coisas que mais tem mexido com o meu coração, e eu vejo como os cristãos se perderam no meio disso, a igreja se perdeu, e eu vou dizer para vocês, eu disse logo que aconteceu e volto a dizer, que o momento que nós estamos vivendo político no Brasil, para mim, eu vou usar a palavra, não se assuste, um tapa na cara que Jesus nos deu, porque a igreja se perdeu, a igreja se envolveu de um jeito, ele pode ver, com política, de tal forma que ela perdeu a sua missão, perdeu o seu senso do que devia fazer, e aí virou isso que nós estamos vendo. Eu vou citar daqui a pouco sobre por quê, o que está acontecendo com essa polarização no mundo inteiro, não é só no Brasil, e as pessoas estão vivendo de um jeito, isso está vindo para dentro da igreja, e eu falo, esse é um caos preocupante para mim, e eu creio que Paulo tem uma resposta para o nosso coração. Queria que chamasse a atenção, não é sobre isso que eu vou falar, mas há um momento que eu quero falar sobre isso, quero que você entenda como é que a gente sai disso, a menos que você esteja feliz, porque agora se você entra ali sobre o que está havendo só no Brasil, falando disso, e claro que isso vai causar uma ansiedade grande no coração, você vai ver que parece que não há mais agora nem defesa de posição e de ideia, é sarcasmo, há uma alegria, o cara já começa dizendo do outro lado, quem é da direita, seja da esquerda, cada um falando do outro, com sarcasmo, e o objetivo é sempre, parece dizer assim, eu estou certo, você não é ninguém, e acaba um com o outro, e está desse jeito, você não tem como entrar mais, você vai lá no YouTube, você vai ver, é isso que existe, se você deixar, porque a única coisa que acontece o tempo todo, essa é a fala, e a tristeza do meu coração, é que as pessoas estão exalando ódio, ressentimentos, e você vê isso acontecendo até dentro da própria igreja. Então, Jesus tenha misericórdia da gente, e pensando em esperança em meio ao caos, hoje eu quero falar sobre a esperança que vem de dentro do nosso coração. É aquela vitória que você vai ter das situações, mas ela começa no seu interior. E ela não depende, ou ela independe das situações, porque quando nós dependemos de tudo que nos cerca, então nós não entendemos. Por isso essa esperança, ela tem que vencer, é uma vitória interna, é a luta que você vai ter que vencer dentro de você, para você poder enfrentar o que está lá fora e também vencer no nome de Jesus. Então a gente está vivendo esses tempos complicados, de todo tipo de crise, incerteza, ansiedade, e em meio a esse cenário, Paulo que está preso, vai dar resposta para mim e você, fala, sabe, eu sei o que é viver e manter a minha esperança no meio onde tudo não tem sentido mais, como você já ouviu parte domingo passado, de manter a esperança contra a esperança. E há 4 coisas que a gente vai ver nesse texto que diz sobre, que trazem essa vitória, que mantém a esperança no seu interior, que são alegria, equilíbrio, entrega e foco, e que vão nos ajudar a enfrentar, e tem a ver com a nossa maturidade, com a nossa vida guardada em Jesus, tá bem? Então ele revela essas 4, e eu quero começar com a primeira, alegria. Ela é a primeira manifestação dessa vitória, que começa no seu interior. Ela desafia o caos, como estamos falando, e revela a maturidade espiritual de quem vive no Senhor. Por que alegria? Fala. Você, o Júnior, eu sei que você vai dizer assim, pastor, eu não estou alegre o tempo todo. E aí, como é que eu vou dizer, ô Júnior, eu sinto, mas você precisa ficar. E daí, pastor? Como assim? Porque o texto diz, leia comigo o versículo, olha lá. Vamos juntos? Alegrem bem forte o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente eu direi, ué, alegrem-se quando as coisas são favoráveis. Alegrem-se quando tudo dá certo. Mas eu entendo, claro que Deus entende a nossa tristeza, Deus entende a nossa humanidade, mas eu preciso que você entenda isso aqui. Paulo está dizendo, é a ordem dele, alegrem-se. E ele repete, se você não entendeu, deixa eu falar mais uma vez, alegre-se. E aí eu vou falar uma coisa aqui, eu não sou professor de português, mas quando a gente estuda o grego lá no seminário, uma das coisas que eles vão nos ajudar é ver como essa palavra, como cada palavra, então muito mais do que só o significado da palavra, a gente também vai ver como ela está classificada para a gente entender o que ela, qual o significado, além do seu significado, o que mais está envolvido. Essa palavra é só uma menção? É coisa para você pensar? Não, essa coisa é algo que vai acontecer na sua vida, ou essa é algo que você tem que fazer algo para ela acontecer. E essa palavra está classificada como presente e imperativo. Quando diz que a alegria, alegrar-se sempre no Senhor é um presente imperativo, está dizendo assim que a alegria é contínua, presente. Ela é contínua. É uma coisa que precisa acontecer todos os dias. É um estilo de vida que eu e você temos que viver. Mas o imperativo está dizendo, é um comando direto de Deus e do Espírito Santo, dizendo assim, olha, não está dizendo, seria bom se você pudesse, em algumas situações, que você fosse e vivesse com alegria. Ele não está dizendo isso, não é opcional. É um comando direto, alegre-se. E eu e você não temos essa opção de escolher se temos ou não. Então ele não está dando uma sugestão emocional, é um mandamento espiritual. E é um escritor, Wiersbe, que diz assim, a alegria é um dever espiritual. Não depende do humor, não depende das situações, não depende de qualquer coisa no seu redor, depende da sua fé, depende da nossa fé. E Gálatas 5:22, quando você olha, está dizendo assim que a alegria é um fruto do Espírito. Que são duas coisas. Primeiro, então, é algo que não é causado por você, mas o Espírito Santo faz na sua vida. Uma vida que está totalmente dominada pelo Espírito, ele vai entender o que é alegrar-se sempre no Senhor, mas também faz parte da maturidade cristã, porque o Espírito Santo está falando de alguém que cresceu, alguém que entendeu, e alguém que sabe agora ter uma postura diferente na vida. Então, quando nós vivemos dependentes do Espírito Santo, nós não dependemos mais das situações. E essa alegria diz que é alegria no Senhor, o texto disse. Então, onde ela está enraizada? Está enraizada em Jesus. Ela não é genérica, ela é específica. Porque está falando em Jesus. Ela é espiritual, é uma alegria diferente. Por isso que você pode alegrar-se sempre. Ela é inabalável, alegre-se sempre no Senhor. A alegria não veio para amanhã, mas o Senhor está. Então, eu me alegro no Senhor. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria. As coisas estão diferentes demais, estão complicadas. Mas a minha alegria não está, apesar de todas essas coisas tentarem roubar a minha alegria, a minha esperança, a minha alegria está no Senhor. Por isso que ele diz para a gente olhar firmemente para Jesus. Amém? Então alegrar-se é uma escolha espiritual. É uma escolha espiritual que eu e você fazemos. É uma postura que eu e você vamos ter diante das situações. E nós vamos enfrentar o caos. E as coisas que sobrevêm para a gente, porque eu decidi que eu quero me alegrar no Senhor, eu não tenho essa escolha. Será que eu me alegro? Não, eu preciso me alegrar. Essa é a postura para você que foi comprado por Jesus. Amém? Então diga assim para a sua alma, minha alma. Fala lá, minha alma, eu preciso me alegrar sempre. No Senhor. No Senhor. Amém? Agora a segunda coisa aqui que Paulo está falando que a gente precisa desenvolver internamente para a vitória, é o equilíbrio. Então a vitória interior vem assim, que é uma moderação que resiste aos extremos, é onde eu quero falar um pouquinho dos extremos, e reflete a beleza da alma que confia em Deus. Equilíbrio, vamos falar juntos? Equilíbrio que resiste aos extremos. Olha o versículo, leia comigo, vamos lá? Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Amabilidade. Ele pensa, está chamando, você precisa ser amável. E a palavra que está relacionada com outros, no próprio Gálatas 5:22, que é domínio próprio, temperança, está relacionado com isso. Está dizendo,
que é ser razoável, é ser firme, também humilde ao mesmo tempo, diante das injustiças, mas sem ódio ou maldade no coração. Então essa moderação é fruto do Espírito, a alegria que Ele derrama no meu coração. E eu estou tão envolvido com essa alegria, e ela me envolve de tal maneira que eu não preciso entrar em disputas. Eu não preciso ganhar guerras. Não guerras, né? Se vierem guerrear contra você, você vai ter que enfrentar. Eu estou dizendo, eu não preciso entrar em demanda com as pessoas e ganhar e retalhar pessoas, porque eu tenho uma alegria do Espírito no meu coração, que me leva a essa moderação. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Eu fui fazer uma pesquisa para entender, no mundo, quando começa isso? Os especialistas estão dizendo que a partir de 2010, começa essa polarização que está se intensificando, você pode ver cada vez mais, e não é só no Brasil, né? Brasil e no mundo. E eles afirmam que a polarização política é o fenômeno que divide a sociedade em dois grupos, e preste atenção, veja quais: ou direita e esquerda, conservadores e progressistas, nacionalistas e globalistas. Então você deixou de ser pessoa que tem um pensamento mais abrangente, e nós estamos funilando, que ou você é direita ou esquerda, ou você é conservador ou progressista, ou você é nacionalista e globalista, e virou essa confusão e a briga que nós temos. E eles estão falando das consequências dessa polarização. Intolerância crescente. As pessoas deixam de ouvir umas outras e passam a agir com hostilidade. Vá lá e abra o YouTube e procure sobre essas coisas todas que estão acontecendo. Seja para você discutir se houve roubo ou não no INSS, não importa. Qualquer coisa que você for, tudo vai pegar dimensões e lados, e cada um está certo, muito certo. E aí, eu não estou avaliando, não estou dizendo de lados. Eu estou dizendo do que estamos fazendo como cristãos. Também ele está chamando de caricaturas ideológicas. O outro lado é visto como um inimigo e não como alguém que eu posso dialogar. Então, se você pensa diferente, não tem diálogo. Simplesmente você não serve. Eu estou certo e acabou. Mas crises interpessoais, famílias, igrejas, comunidades estão se dividindo por causa de posicionamentos políticos. Nós tivemos casos de pessoas que foram expulsas da igreja por pertencerem a uma determinada linha. Nós temos casos de igrejas que se dividiram e os pastores brigaram porque um era de direita, outro era de esquerda. E eles brigaram entre si e virou uma vergonha nacional por causa disso. E é isso que nós ficamos vivendo esse tempo todo. Desconfiança, então, generalizada, uma outra consequência. A verdade se torna relativa, então depende de quem está falando, do momento, de como aconteceu, e o discurso do ódio, então, virou normal no dia a dia. E aí a minha palavra para nós, e a palavra de Deus que vem para o meu coração e para cada um de nós é: a igreja de Jesus precisa restaurar os seus altares. E misericórdia, eu não vou dizer amém, eu vou dizer misericórdia, Jesus. A moderação é disposição para ceder. Isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi, ele diz, a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei ser humilhado. Eu sei que é precisar andar uma milha a mais quando eu não precisava. Eu sei o que é ceder a capa para a pessoa que pediu parte da coisa. Ele diz, eu sei o que é dar o outro a face, quando eu já levei do outro lado. Ele diz, eu aprendi a viver. Então, é disposição, moderação, é disposição para abrir mão da retaliação. E eu não preciso. E eu digo que a igreja precisa restaurar os altares e lembrar que a nossa luta é contra quem? A nossa luta é contra a carne, irmãos. Quando a gente está numa discussão, seja no casamento, seja na família, seja na empresa onde você estiver, na escola, no seu meio, na política, ele está dizendo, lembre-se, há um sistema todo montado por Satanás que vai chegar lá, não tem jeito. Mas eu e você não podemos cair nessa de brigar com armas erradas, e nós estamos brigando com pessoas, retalhando pessoas, odiando pessoas, e Satanás está ganhando com a igreja.
Porque ele diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Você entende o que é? A nossa luta é espiritual. Significa que a nossa arma também é espiritual. E a minha frase foi: nossa arma não é a nossa opinião, são joelhos no chão. Você ouviu isso, irmãos? Você está ouvindo? Você pode ter opinião. Eu não tenho nenhum problema. Você deve ser firme no que acredita. E espero que acredite naquilo que a palavra acredita. E não está dizendo que você não deve ter opinião. Mas ele diz assim: você não deve tentar levar e ganhar a sua vida na base da opinião. Você ganha na base do joelho no chão, pedindo que Deus faça algo. Então nós estamos num momento quando Paulo está dizendo que a gente deve orar por todos os nossos investidos de autoridades. Mas eles estão errados, não importa, ore por eles. O meu desejo, o seu, não é de retalhar e tentar matá-los, é pedir assim, diz: Jesus deseja que todos se salvem. Jesus morreu por cada uma dessas pessoas, por mais corruptas que sejam e erradas que sejam. E o papel seu e meu é orar e clamar e pedir: Jesus, converte essas pessoas. Cria situações, Pai, que eles possam se converter. E aí diz assim, e aí a gente vai encontrar a paz que a gente precisa na nossa nação, no nosso país. Moderação, deixa eu dizer mais. Moderação é resistência espiritual. Em tempos de polarização, ela é a virtude, a moderação. Impede de o crente se tornar um extremista. Resistência espiritual. Eu gostaria de fazer algo, eu gostaria de revidar agora, esse cara vai ter que ouvir, mas espera lá, não porque eu não tenho opinião, mas porque eu amo aquela pessoa, eu quero ganhar aquela pessoa, eu quero mostrar o amor de Jesus para ela. Essa é a diferença. Uma outra coisa da moderação, ela é beleza relacional. Por quê? Você é firme, mas é gentil. Ninguém está dizendo para tirar a firmeza. Você é convicto, mas você é gracioso com as pessoas. Faz algum sentido para vocês aí, irmãos? Estão quietinhos? Faz sentido? Amém? Amém, irmãos? Faz sentido? Terceira coisa dentro disto é que a moderação é fruto do Espírito. É o sinal da maturidade que nós chegamos. Eu sempre converso com quem se casa. No início, nos 3 primeiros anos, é a adaptação de vocês dois. E nem é normal. Então vai ter muitas coisas que vão acontecer, não se assuste, não se preocupe, é início. Né? Mas você vai crescer, vai chegar à maturidade e essas coisas vão mudar. Uhum. O fruto do Espírito leva a gente a essa maturidade. A gente pode começar como criança. A discussão vai ser imatura. Mas a nossa espiritualidade, quando o Espírito nos dirige, a carne não vai aflorar mais. A carnalidade, quando fala carne, não pensa em churrasco, né? Também a carnalidade. Nosso egoísmo, quando fala de carne, é isso. Não vai aflorar mais, porque agora o Espírito Santo, que controla o seu ser, controla a sua vida. Uma outra coisa também da moderação é que ela é força que confia em Deus quando tudo grita para vingança. Eu tenho uma força, e é a resistência, a capacidade de enfrentar essas coisas e não vingar como deveria. Porque o próprio Jesus está dizendo que aquele que ele não retribuiu conforme as pessoas fizeram com ele, ele não vingou delas, mas entregou na mão daquele que julga todas as coisas exatamente. Isso é a arma espiritual. Amém? E nós precisamos. Então, o equilíbrio espiritual é a resistência silenciosa que vence esse barulho que o mundo está vivendo. O mundo está numa loucura. E você não vai ficar postando as coisas também, posta isso, posta aquilo. Sabe o que você tinha que postar? Posta a palavra, posta amor, posta graça. Nós somos essa terceira via no meio disso tudo. Nós temos que ter o equilíbrio nisso tudo como igreja de Jesus. Ele nos ajude. Então, quando tudo grita para vingança, o crente responde com firmeza, com paciência, porque o texto diz: perto está o Senhor. Primeiro, porque se ela está perto, no sentido de proximidade também, nós vamos viver uma vida de humildade, uma vida de obediência a Ele, de fazer aquilo que Ele faz, de ser como Ele. Mas perto está o Senhor por causa da sua vinda também. Vale a pena eu abrir mão, passar por cima dessas coisas, porque Jesus está voltando e há um novo reino, um novo céu, uma nova terra para cada um de nós. Nós não somos daqui,
Não se esqueça disso. Vamos trabalhar, vamos fazer de tudo, queremos ver que o nosso país, a nossa cidade vá bem, mas ela vai bem se você viver uma vida comprometida com Deus e viver uma vida de equilíbrio, de tal forma que então dessa forma, internamente, você é forte para vencer aquilo que vem de fora contra você. Amém? Terceira coisa, a entrega agora é a terceira manifestação da vitória que nasce por dentro. Ela silencia a ansiedade e revela um coração que renunciou o controle pessoal, porque a ansiedade é isso, eu preciso controlar as coisas. Eu estou com medo, eu estou inseguro, então eu preciso ter o domínio disso. E eu não consigo confiar plenamente em Deus. Por isso entrega. E veja o versículo. Bom, fale lá comigo, volta um pouquinho, fale comigo, vamos juntos. Fala o título para mim, entrega, vamos juntos? Entrega que silencia a ansiedade. Fale de novo, entrega que silencia a ansiedade. Vamos aos versículos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, não andem ansiosos. E o grego, de novo, vamos lá como é que ele está classificado, está dizendo que é uma palavra presente, imperativo e ativo. Acrescentou algo aqui. Está dizendo assim, de novo, é uma ordem, que é imperativo. Presente é contínuo, algo que deve ser o estilo de vida. E pessoal, e ativo, que é pessoal, que já eu explico isso. Então, a ansiedade, de 3 pontos de vista. Do clínico, ela é uma resposta natural. É emocional natural. Nós precisamos ter ansiedade. Se não houver uma ansiedade natural, a gente fica parado na vida e não age. Mas o problema da ansiedade é quando ela perde o controle, ela é desproporcional, e aí você começa a agir de tal forma, isso trava você, paralisa você, e você vive na base do medo. O Augusto Cury diz assim que a sociedade perdeu a capacidade de viver o presente, e aí é o problema, e é desproporcional, sofre com a antecipação dos problemas, que nem sempre, pelo menos na pesquisa que eu lembro, 75% daquilo que a gente tem medo, achando que vai acontecer, nunca vão acontecer. E aí a gente está sofrendo por antecipação. Teologicamente, ansiedade é uma inquietação, para a gente entender nesse texto aqui. Uma inquietação desconfiada, que perturba a mente e enfraquece a fé. O meu medo sobre o amanhã, a minha intervenção constante sobre aquelas coisas, eu não permito Deus agir. E eu vivo com pesos, que ele diz assim, você tem o suficiente para hoje, mas eu vivo, o de hoje é pesado demais, e eu trago o da manhã, o do depois, e o outro, e tudo em cima, e eu não consigo. Primeiro que eu só posso tentar resolver o que está aqui hoje, de amanhã, só amanhã, quando vier, eu posso fazer algo. Então a ansiedade está classificada como presente, imperativa e ativa. Vamos lá. Isso exige que o cristão deva vigiar, quando ele está falando isso, constantemente, contra a ansiedade como um estilo de vida. Ele está dizendo assim, todos os dias você tem que viver uma vida sem ansiedade. Preste atenção nisso. Não dê lugar a ela, a menos que é algo físico, vá atrás e tenta descobrir se é químico, resolva isso. Caso contrário, se você é uma pessoa angustiada, com preocupação, ele está dizendo isso não pertence ao cristão, e no estilo de vida, isso não é estilo de vida para um cristão. Livre-se disso. Está dizendo que é uma tendência que precisa ser combatida, é presente todos os dias, e eu tenho que lutar com isso, eu não posso ceder, eu não posso achar que é normal viver uma vida assim. Imperativo é um mandamento, ele está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo para você, se der você faça, é uma ordem de Deus para os nossos corações, para quem é cristão. Não está dando uma sugestão terapêutica, quem sabe, se você fizer assim, você vai ficar muito melhor. Não está dizendo assim não, ele está dizendo, seja obediente e faça, e não permita isso na sua vida. Eu penso que nós estamos vivendo uns dias que eles estão arrumando nome para todas as coisas. E remédio. Diz que a ansiedade é o que mais, a ansiedade e a depressão é o que mais sustentam os farmacêuticos e as empresas que trabalham com isso. Se parar com essas duas coisas, quase tudo ruim. Porque as pessoas estão cada vez mais, sem contar os remédios que as pessoas tomam que acham normal. Um deles aí,
e tomam todos os dias achando que vou tomar, isso aí dá uma acalmadinha, não sei o quê, e as pessoas estão vivendo assim. Então, ao invés de correr para Deus, nós corremos para o medicamento. O medicamento é deixado por Deus, nós precisamos ter um profissional orientando, está tudo bem. Mas o problema é que estão dando nome a toda quanto é coisa para você. Então, para essa ansiedade, eles dão um jeitinho para dizer, não, você nasceu assim, então, e aí você começa a aceitar. Se não for químico, se não for algo que é físico, que precisa de um medicamento, você precisa buscar o Senhor, entender e dizer assim, isso não é normal para a minha vida. E você vai dizer, eu não aceito isso, e eu quero pedir uma vida cheia do Espírito, é a alegria. Amém, irmãos? Começou com a alegria, e Ele vai ter que tirar isso do meu coração, porque isso rouba a minha paz, mexe com a minha fé, rouba a minha alegria. E como uma voz ativa, quando diz que é a voz ativa, quem entende português sabe, passiva, o sujeito sofre ação, ativa, ele que causa a ação. Então, ele está dizendo assim, você é chamado para resistir, isso é ativo, nessa entrega aqui, quanto à ansiedade, você é chamado para resistir, através dos recursos que Deus dá para você. Aí eu tenho mais uma fórmula para você, como o texto está dizendo. O texto está dizendo assim que, vamos juntos? Oração, mais súplicas e mais gratidão é igual a quê? Paz de Deus. Outra fórmula, não sou eu, é Paulo. Paulo é 10, né? Do jeito que ele escreve. Ele está dando uma fórmula para você. E eu até pensei, será que eu preciso colocar, porque antes veio uma palavra de não andem ansiosos. E há um outro texto que diz, Pedro está dizendo, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Pensei, será que eu tenho que pôr aqui que antes tem lançar? Mas aí eu entendo o seguinte, que o seu lançar, o seu correr para Deus, o seu abrir mão da sua ansiedade é através da oração, súplica, é assim que você lança sobre Deus. Amém, irmãos? Quando a coisa pegar você, deixa eu contar uma coisa aqui. O pastor que pregou para nós do ISBO, que toda hora eu esqueço o nome dele, não adianta. Adriano, eu vou chamar de Alberto, aí fica mais fácil. Adriano, ele vem aqui e prega dizendo que quando a alegria não vier pela manhã. Então eu vou para casa, eu disse para vocês, fiquei angustiado naquela manhã, porque eu tinha escrito uma frase e falei para o Micael, a gente tem que fazer uma música disso aqui. Porque eu vinha subir aqui e ia dizer, eu já disse, eu vou explicar mais uma vez. Quando a alegria não vem pela manhã, eu estava ali sentado do meu lado para subir aqui e dizer, Jesus estará lá. Escrevi isso. Depois vou para casa, estou em casa, na segunda de manhã, numa angústia que não tinha explicação. É como se Jesus dissesse, ei, vamos conversar sobre a música? Vamos conversar sobre essa palavra? E aí então, eu estava lá. Quando a alegria não vier pela manhã, eu sei, Jesus estará lá. E aí a próxima, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode me separar do amor de Deus. Aí sabe o que acontece comigo? Eu uso essa fórmula todos os dias. Está ali, no gatilho. Pintou a tristeza, está triste? Está angustiado? Ansiedade, está com medo? Jesus fala, eu estou aqui com você. Gente, isso é poderoso demais. Eu estou aqui. As coisas faltaram, mas eu não falto. Amém, irmãos? Aí falou assim, essas coisas estão tentando roubar e atrapalhar a minha presença, o meu relacionamento com você. Ele falou, nada pode. Já fica sossegado. Nada, eu estou aqui. Não tenha medo. Vocês entendem, irmãos? E Deus está falando através disso, para você e para mim. Quando pintar a ansiedade no seu coração, imediatamente puxa, saca a arma da oração, da súplica, da gratidão, e a paz de Deus vai tomar conta do seu coração. Amém? Oração é você falar para Deus. Suplicar é você insistir com Deus. Gratidão é você olhar para a vida, porque é o contrário da ansiedade. A ansiedade vai reclamar. A ansiedade está com medo. A ansiedade está olhando para tudo que é negativo. A gratidão vai dizer, nossa Senhor, aquele dia, aquela situação complicada, difícil demais, o Senhor resolveu. O Senhor estava lá, o Senhor foi fiel. E vai lembrando das coisas boas quando você vê o seu coração. E ele diz assim, a paz de Cristo. E sabe qual é a palavra? É uma palavra militar para a paz. Por isso que eu adoro, eu digo, falei, João, aproveite o grego. Miguel, essa é uma coisa que você devia fazer, cara. E qualquer um que quiser, o ISBO oferece, faça.
e depois o material. Porque, eu perdi aqui o que eu ia falar. Onde é? A linguagem é militar. É militar, está dizendo assim, que a paz vai ser como uma sentinela pronta lá, cercando a sua mente e o seu coração contra essas coisas. Amém, irmãos? Quando você segue a fórmula de Deus, oração, súplica, gratidão, diante da ansiedade, Deus manda esse exército, né, de militares espirituais que diz, cerca a sua mente, seu coração e protege contra esses pensamentos e essas coisas ruins. Amém? Amém, irmãos? Então eu ia pedir para você fazer essas fórmulas. Eu preciso dizer uma coisa que Deus deu para mim e Micael. Se você entrar hoje num canal que nós temos, tem lá umas 30 e poucas músicas que a gente usa do sistema, um estúdio, ele é de inteligência, a gente usa isso e faz. Então essa música que nós colocamos no início é o resumo dessa mensagem. E assim, eu estava na casa dele no domingo, ele falou, pai, eu tenho isso aqui sobre ansiedade. Eu falei, filho, eu venho há algum tempo dizendo para Deus que eu queria escrever algo sobre esse texto. E nós sentamos e começamos a conversar, a gente foi rabiscando, cortando, fazendo, e de repente saiu essa música que diz, que aprende que não leve sobre você nenhum peso, não leve. Você não precisa. Lança ele sobre o Senhor. Lança ele sobre Jesus. Fala com ele. E se a coisa persistir, suplica. Então, seja grato, lembre das maravilhas dele na sua vida. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Sabe o que aconteceu então? Agora, todos os dias eu estou revendo a mensagem. Todo o tempo estou revendo. Porque eu não vou toda hora assistir a mensagem e ouvir, pegar minhas anotações. Mas colocar uma música e ouvir faz bem demais. Queria desafiar você. É palavra de Deus. Ele falou para a gente, escreve. Porque o que estão fazendo hoje? Cadê a palavra de Deus? Então nós vamos, o tempo todo, a experiência que a gente tiver com Jesus e a palavra, a gente vai transformar. Os salmos, a gente vai transformar numa música. Desafio você a ouvir. E você firmar o seu coração na palavra de Deus. Não tenha nada com a gente, não tem nada com like, não precisa nada disso. A gente vai arrancar o nosso nome, não queremos por isso. O que a gente quer é a palavra de Deus sendo ministrada no coração. E aí você pega essas fórmulas. Oração, lança sobre Deus. Você está ansioso agora? Você está com alguma preocupação na sua vida que é demais? Difícil demais? Ele fala, não carrega, lança. Lança sobre Deus, de que jeito? Orando, depois insistindo, falando mais uma vez, e mais uma vez, até que ele resolva. E depois lembre imediatamente, nessa mesma oração, Senhor, eu quero lembrar a sua fidelidade. O Senhor é confiável. O Senhor nunca falhou comigo. O meu coração está com medo. Me parece que eu estou sozinho, mas o Senhor é fiel. Eu te louvo. Obrigado. Aí, Deus vai fazer o papel dessa milícia, né? De cercar a sua mente, o seu coração, de proteger você. Amém? A entrega, então, irmãos, não é fraqueza nossa. Porque aí é preciso fazer uma entrega, que é lançar a ansiedade. É fé em ação. Eu estou deixando de confiar em mim para confiar naquele que cuida de mim. De verdade. Aquele que realmente pode. Amém? O último lugar. O foco. O foco é a quarta manifestação dessa vitória interior. O que é o foco? É uma mente renovada que escolhe pensar com excelência e reflete a santidade de Deus no dia a dia. Eu vou pensar com excelência. Então vamos falar juntos? Foco que molda a mente e o coração. Olha o versículo. Vamos lá. Finalmente, irmãos, bem forte. Deixa eu ler porque está transmitindo, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Algumas coisas sobre foco, então. Primeiro, foco é a escolha. Quando eu digo foco, eu fiz uma escolha. Que escolha? Paulo está dizendo, usando o imperativo para dizer, pensem. Mostrando que pensar corretamente é uma decisão consciente espiritual. Eu decido
em que eu vou pensar, com que eu vou ocupar a minha mente. É uma escolha que eu faço. Gente, sabe o que é o problema? As pessoas estão entregues a todo tipo de pensamentos e sentimentos, e estão colocando esses pensamentos e sentimentos como se fossem reais e verdadeiros, e dirigem as suas vidas dessa forma. E ele está dizendo, não, faça uma escolha. O que você vai pensar? Uma outra coisa, o que eu fiz naquela manhã? Ou eu decido que eu me entrego ao sentimento e aos pensamentos desastrosos que tinha no meu coração naquele momento, de tristeza, que eu não sabia de onde veio. Ou eu pego, olho para a palavra e decido, eu vou focar a minha atenção de que a alegria não está na manhã, mas Jesus está aqui. Amém, irmãos? Jesus está. E eu não preciso de mais nada. É uma decisão que eu tinha que fazer com o meu coração, a minha mente naquele momento. E eu estou chamando vocês. Foco, ele diz também, é filtro. O crente precisa discernir o que entra na mente, rejeitando o que não glorifica a Deus e que não faz bem. Talvez você é essa pessoa que está aí pensando, você viu, olha o que aconteceu lá, olha mais aquilo outro. E você fica, aí vem um parente, né? Liga para você. Tem alguns que você fala, meu Deus, quem morreu agora? Não é assim? O que aconteceu? Fulano me ligou. Tem algumas pessoas que são assim. E aí você fica a sua mente ocupada com aquelas coisas aí pensando. Ou quem sabe o ressentimento que a gente tem no coração, o ódio, e a gente fica nutrindo aquilo lá e fica. E diz assim que ódio e ressentimento é o veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. Não vai, é você que vai. Então ele está dizendo assim, tome uma decisão, põe filtro. Filtro no que você ouve, no que você pensa. E aí, se essa coisa glorifica a Deus, então eu vou comprometer. Se não glorifica, está fora, estou fora disso. Outra coisa do foco, que ele é a blindagem. Como o texto disse, pensamentos corretos vão proteger o coração contra a ansiedade, contra o medo, contra a confusão. É uma blindagem contra as coisas. Porque eu já sei imediatamente, não, isso aqui não. Isso aqui não faz parte. Está blindado. Em nome de Jesus, pela oração, né? Pela súplica e pelas ações de graças ou agradecimento, pela gratidão. Foco também é adoração. Por quê? Se os pensamentos são ruins, eu estou adorando a mim mesmo, ou qualquer outra coisa, ou estou num coração triste, magoado, ruim. Mas quando eu penso nas coisas que adoram, que louvam a Deus, que engrandecem a Deus, estou adorando a Deus. Os pensamentos corretos. Tudo que é puro, tudo que é perfeito, isso é para Deus, para a glória de Deus. Você nasceu para isso. Amém? Foco é isso, é adoração. Então, você está fazendo da sua mente e coração um altar de Deus. Sua mente e coração são um altar de Deus? Se não é, ela precisa. Precisa ser. Foco também é maturidade. Crianças espirituais são levados por vento de tudo qualquer pensamento, a Bíblia diz. Mas os maduros escolhem em que pensar. Você vai escolher? Amém? Eu escolho. Então deixa eu encerrar aqui dizendo o seguinte. A vitória que vence, ela é uma luta interna. E essa luta interna fala que você tem que buscar alegria, viver uma vida comprometida de alegria, de equilíbrio, de entrega e de foco. E a esperança que você e eu temos não depende do cenário político, do cenário econômico, se as coisas são favoráveis, se eu tenho saúde, se eu não tenho, a nossa força está no Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. O pessoal do louvor pode vir aqui. Então, hoje Deus está chamando você para uma revolução interior. Fala assim, Senhor, revoluciona o meu interior. Pode falar para Ele, revoluciona o meu interior. Né? Ele está dizendo assim, não é para você só sobreviver ao caos, para você vencer o caos. Jesus convida para você ser alguém que é uma bênção nas mãos dele, que é o verdadeiro perfume, que causa diferença para esse mundo que está num caos. Você não está em caos. Jesus não está. Eu queria avisar para você que o reino dos céus já está tudo planejado, já sabia, né? Enquanto muita gente está vendo todo esse momento apavorado, é porque os dias é volta de Cristo, não sei o quê, todo mundo apavorado. Eu gostei de ouvir o pastor Saião, que eu quero falar uma hora dessa, falou assim, vocês estão enganados.
Enquanto vocês olham com tristeza para esse cenário, eu olho com alegria para o que está além do caos. Satanás quer que você olhe tudo isso. E ele falou, você não sabe o que é de muçulmanos que estão entregando sua vida para Jesus. E a gente está olhando o caos. Você não sabe o que Jesus está fazendo em cada lugar, em cada país no mundo. E a gente está olhando para a política, para a economia, e ficamos nós aí perdidos com isso. Ele falou, então, ele está dizendo assim, a gente pode ter uma visão diferente desse tempo, desse momento, e fazer diferença nesse tempo. Então, escolha a alegria com obediência, não com emoção, lembra disso? Pratique a moderação com resistência espiritual, não como fraqueza. Eu me entreguei, é uma resistência. Lance a sua ansiedade aos pés de Cristo, através de oração, súplica, gratidão. Discipline a sua mente com foco nas virtudes celestiais. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é excelente, tudo que é boa fama. Seja isso que ocupa a sua mente. A nossa arma não é a nossa opinião. A nossa arma é o nosso joelho. Vamos falar isso? A minha arma não é a minha opinião. A minha arma é o joelho no chão.